Quero convidar a vocês, ou desafiar a vocês a abrirem suas Bíblias neste momento, no livro de Salmos, Salmo de número 39. Salmo de número 39, versículo de 4 a 7. 39 do versículo 4 até o versículo de número 7. Obrigado. Para quem não sabe, o nosso irmão Alcenei agora ele é presidente dos embaixadores do rei na associação Belforrochense, da associação Belforrochense. A nossa igreja tem um presidente, agora, dos embaixadores do rei da associação Belforrochense. Lá vai o mito. É muita coisa, amor. Muita coisa. Vamos lá, vamos ler assim de forma alternada. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Meus irmãos, versículo de número 6. Sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. E por último, versículo 7. Mas agora, Senhor, e ele esperar, minha esperança está em ti. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez, em o nome por amor de Cristo Jesus. Senhor, que a tua palavra, ó Pai, nesta leitura, já tenha iniciado um processo, ó Senhor Deus, de um repensar a respeito da vida espiritual, do dia a dia, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pelas pessoas que tu permitiste que estivesse conosco aqui. E te pedimos também por aqueles que estão em trânsito, por aqueles que estão viajando, ó Senhor. Traga-os guardados e amparados por ti também, por aqueles que estão trabalhando. Te pedimos também pelos nossos visitantes, ó Senhor Deus. Trabalhe no coração deles, que eles possam sentir a tua presença na vida deles e também neste local. Agradecimento este que fazemos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Nós vamos trabalhar nesta noite, pensar um pouco nesta noite sobre este tema, grandes verdades ignoradas. Mito ou verdade? Grandes verdades ignoradas. Nós sabemos que ali, quando falamos sobre ignorar, ali é um verbo transitivo. E nós também sabemos que essa palavra ignorar quer dizer fazer de conta que algo não existe. Fazer de conta que algo não existe, então eu ignoro. Quer ver um exemplo claríssimo? Quando nós começamos a falar a respeito de céu e inferno. Muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas não têm ou não querem assumir esta ideia que existe um céu, que um dia poderá estar no céu ou não, e ignoram também a existência do inferno. Deus é bonzinho, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai por livre e espontânea vontade. Deus não manda ninguém para o inferno. Então, 4 grandes verdades que eu gostaria de estar falando, estar repassando para os irmãos a respeito destas situações que nós às vezes ignoramos. Ignoramos quando alguém chega para nós e para cada um de nós e começa a falar sobre determinados assuntos. Por exemplo, a situação climática do nosso país ou no mundo. Quando fala a respeito daqui a algum tempo está diminuindo a cada dia a quantidade de água no país. Que nada, que vai faltar água nada, que o mundo sempre vai viver nessa situação. Quando começamos a falar a respeito que as geleiras estão diminuindo, estão descendo cada vez mais por causa do calor, não é o calor em si, em cima, porque todo iceberg, ele tem somente 10% em cima e 90% por baixo. Então a água está aquecendo, então está aumentando o volume da água, e então essas águas estão invadindo algumas praias de algumas cidades. Nós ignoramos o que o homem está fazendo
sobre a face da terra. Queremos ignorar o que está acontecendo, mas isso está ocorrendo e nós sabemos perfeitamente. E outros ignoram. Não, isso aí é uma situação simplesmente climática. Então, grandes verdades ignoradas. E eu quero começar falando a respeito que a vida é curta. A primeira situação, a primeira verdade ignorada é que muitas pessoas não entendem que a vida é curta e que cada momento é único. As pessoas não querem entender que a vida é curta. Há pouco tempo atrás, Naldinho estava casando, permita utilizar o seu nome, e agora já está com uma prole aí, né? Já tem 3 filhos e mais uma chegando, mais 2 chegando, né? Mais dois chegando. Passa rápido demais, irmão. Aqui à frente também, né? Passa rápido demais. Já é bisavó? Não, né? Já é avó. Passa muito rápido. Então a vida é curta. E as pessoas não se atentam para esta situação. Você pensa assim, eu vou viver 70, eu vou viver 80, eu vou viver 90, como se você nunca fosse partir, nunca fosse sair desta terra. Mas a vida é curta, é muito curta. Alguém já disse o seguinte, um verso que o autor não é conhecido, que ele diz da seguinte maneira, que a vida é uma peça em que não se repete. A vida é uma peça que não se repete. Portanto, sorria, ame, seja feliz e faça tudo que for agradável diante dos teus olhos, diante dos olhos do Senhor. Porque de repente, a peça, o teatro pode acabar, a cortina se fechar e você sair do palco sem ser aplaudido. Você sair do palco sem ser aplaudido. Porque a vida é muito curta. Eu não sei quantos acompanharam aí o noticiário de Belford Roxo, que ontem um rapaz, por volta de 2 horas da manhã, morreu de moto, né? Estava de moto, bateu de frente com o ônibus da Vera Cruz, ali no Farrula, e morreu na hora, um jovem. Ele poderia imaginar que morreria naquele dia? Jovem, poderia imaginar que morreria naquele dia? A vida é curta. Nós não sabemos o momento em que o Senhor estará nos chamando. Não sabemos o exato momento que Deus vai chamar você. Você não sabe o momento que Deus vai te convocar. Assim como Tite convoca algumas pessoas, Deus pode te convocar também. Deus pode chamar você, para você estar ao lado dele, ou não. No versículo 4 até o versículo de número 7, pedi ao irmão João que coloque para nós, o que o salmista, ele fala a respeito disto, a respeito desta situação. No Salmo 39, versículo 4 até o versículo de número 7. O salmista ele tem uma visão muito clara a este respeito. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. O salmista estava pedindo ao Senhor, Senhor, mostra-me. Porque ele sabia que ele não viveria eternamente. Ele sabia que o dia dele iria chegar. No versículo de número 5, ele continua dizendo o seguinte: desde os meus dias, deste aos meus dias o comprimento de um palmo. Olha só, o comprimento de um palmo. Comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Pausa. No versículo de número 6, nos fala, em outras traduções, fala Selá. No versículo de número 6 fala assim: sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Dentro desse versículo de número 6, sem saber, montou a riqueza, sem saber quem ficará com ela, nós podemos entender o seguinte, que, como vamos dizer, que legado, herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Essa é a expressão da herança, esse é o significado da herança. É algo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Então ele vem falando aqui, amontoamos riquezas sem saber quem ficará com ela. E Davi sabia perfeitamente, o escritor sagrado sabia perfeitamente desta situação. E no versículo de número 7, nós ainda podemos ver: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti.
A nossa esperança, a tua esperança está em Deus. Eu preciso entender, você precisa entender que a vida é curta. A vida é curta. Quando nós menos esperamos, podemos ser chamados por Deus. Então é uma verdade que é ignorada. Pensamos que, nós vamos ver os nossos, queremos ver os nossos filhos, nossos netos formados, participar de uma formatura, estar ali ao lado dele numa formatura, mas quem garante que estaremos ali? Quem garante da nossa presença naquela formatura? Então eu não posso ignorar que a vida é curta. A vida é muito curta. A qualquer momento, nossa vida pertence ao Senhor. A qualquer momento Ele pode chamar qualquer um de nós para estarmos ao lado dele. Davi, em 1 Samuel capítulo 20, versículo de número 3, ele diz que existe, pela minha tradução, que existe apenas um passo. Existe apenas um passo. 1 Samuel capítulo 29, capítulo 20, versículo número 3. Capítulo 20, versículo número 3. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou Jonatas, não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor, por sua vida, que estou a um passo da morte. Estou a um passo da morte. É lógico que você não está a um passo da morte. Mas nós também não temos essa certeza, se estamos ou não a um passo da morte. Nós não sabemos quantos pastores nós já ouvimos falar, ou já assistimos através de vídeo, que morreu no púlpito. Quantos morreram no púlpito, pregando, morreu no púlpito. Nós não sabemos qual o tempo que teremos de vida diante do Senhor. Então eu não posso ignorar isto. Então por isso que você não deve ignorar a palavra do Evangelho, a palavra da salvação. Você não deve ignorar isto. Nós precisamos entender e aceitar que existe um céu e que existe um inferno. A vida é curta. Em segundo lugar, a morte é certa. A morte é certa. Não existe ninguém na face da terra que vai ficar para semente. Precisamos entender isso, que a morte é certa. Goste você ou não dessa expressão, mas a morte é certa. Você não sabe o dia, mas ela é certa. Você não sabe quando ela virá, mas ela é certa. A morte é certa. Todos nós experimentaremos um dia, se o Senhor Jesus não voltar antes, experimentaremos a morte. Eu experimentarei a morte. Cada um de nós experimentaremos a morte. Na nossa vontade, no nosso desejo é que não seja tão rápido, que possamos ver realmente nossos filhos crescerem, estando formados, tendo uma vida estabilizada. Esse é o nosso desejo. Mas a morte é certa. E esta verdade é ignorada. E por ser ignorada, muitas pessoas vivem afastadas do Senhor Jesus. Muitas pessoas não atendem o chamado do Senhor Jesus a nível de salvação. E por ignorar essa situação, muitas pessoas vivem afastadas da presença do Senhor. Quando eu falo afastado da presença do Senhor, as pessoas às vezes falam: não, mas eu estou na igreja, eu estou em casa, mas eu estou na presença do Senhor. Não existe, não tem como somar essa situação de estar em casa e dizer que está na presença do Senhor. Lógico que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas nós sabemos da presença do nosso Deus, porque a palavra dele é confirmada. Então você precisa se reconciliar com o Senhor, porque a morte é certa. E você não sabe o dia, nós não sabemos o dia desta morte. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, nos fala a respeito disso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Em outras traduções diz que, fala a respeito que nós vivemos uma única vez, vindo após isso o juízo. Eu preciso entender perfeitamente desta forma, pode voltar, João, desta forma, volta lá em Hebreus 9, 27. Desta forma, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Todos morreremos.
e teremos que enfrentar o juízo. A palavra nos diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todos nós teremos que dobrar o joelho diante do Senhor um dia, sendo ou estando salvo ou não. Aí seremos julgados, todos nós seremos julgados. Se você é uma pessoa que já recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador, ele vai falar assim, ó, vinde benditos do meu Pai. Mas se você é uma pessoa que está afastada da presença do Senhor, se você nunca aceitou o Senhor Jesus, ele vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas a morte é certa. E às vezes nós queremos ignorar isso. Quantos funerais nós já fomos? Quantos funerais você já foi? Quantos acidentes automobilísticos você já viu, já através de um zap, pela televisão, de famílias todas ceifadas? Uma família inteira ceifada. Já vimos muito isso. E às vezes imaginamos que isso só acontece com a família dos outros, que nunca vai acontecer na nossa família. Eu nunca vou imaginar que de repente alguém na minha família possa ter um infarto fulminante. Nunca vou imaginar isso. Mas pode acontecer a qualquer momento. Eu nunca posso imaginar que de repente alguém pode ser acometido por um AVC, um acidente cerebral, vascular cerebral. Nunca poderia, mas pode acontecer. Você está bem e de repente estourar aí uma artéria na tua mente, na sua cabeça, você tem um acidente vascular cerebral, tem uma isquemia. A morte é certa. Aparentemente, estamos bem. Vocês estão olhando para cá, estão me vendo perfeitamente, tranquilo. Aparentemente eu estou bem, mas eu não sei o que está acontecendo por dentro. Eu não sei o que está acontecendo por dentro. Assim como você também não sabe o que está acontecendo por dentro de você. Nós não sabemos. Mas a morte é certa. Um dia ela vai chegar e ela não pode ser ignorada. Às vezes nós queremos falar e falamos muito. Teci comentário na semana passada, na semana retrasada, a respeito de bênção, de promessas de Deus. Mas às vezes nós não paramos para pensar nessas situações. Muitos ignoram estas situações. A morte é certa. Um dia ela vai bater na nossa porta. Que isso, pastor? Não tem outra alternativa. Ela vai bater, ela vai chegar. Um dia ela vai chegar. Não sei quando, não sabemos quando, você não sabe quando, mas ela vai chegar. E quando ela chegar? Será que você está preparado? Será que nós estamos preparados? Será que as pessoas que ainda não se deixaram levar pela ação salvífica do Senhor Jesus, será que elas estarão preparadas para este momento? Então pense nisto. Senhor, estou bem. Eu estou bem, te agradeço muitíssimo, mas eu estava ignorando o Senhor a respeito dessa situação aqui. Quantos trabalhadores saem? Eu não quero causar espanto em ninguém não, irmão, nesta noite. Mas quantos trabalhadores saem para os seus afazeres, seus serviços, as esposas esperam, os esposos esperam o retorno e eles não voltam. Quantos acidentes existem por aí? É certa, a morte é certa, e eu preciso entender isso, eu não posso ignorar isso, você não pode ignorar isso. Uma outra situação, a causa da morte. Qual é a causa da morte? Aqui da causa da morte espiritual. Você vai morrer, iremos morrer, mas eu posso morrer com Cristo, e eu posso morrer sem Cristo. Posso morrer sem Cristo. Eu posso morrer salvo, mas também eu posso morrer sem salvação. Agora, qual a causa de morrer sem a salvação? Qual a consequência de morrer sem a salvação? É que você não estará ao lado de Deus. Você não estará ao lado do Senhor Jesus. E muitas pessoas ignoram isso. Muitas pessoas ignoram o pecado. Ah, pecado não é nada demais, pastor. Pecado, o que é pecado? Pecado, isso aconteceu lá atrás no jardim do Éden. Ali nós colocamos um fruto, tá? Simbolizando o pecado. Mas olha lá, a serpente que é simbolizada aí pelo inimigo das nossas almas, ele querendo te pegar de qualquer forma. Querendo te pegar.
e levar você para um lugar apartado de Deus, um lugar longe de Deus. E aí quando nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele nos fala algo muito impressionante. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, eu sou uma esposa excelente, sou um marido exemplar, mas a Bíblia diz que todos pecaram. E se todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. Então é o momento de nós pararmos, é o momento de você parar e pensar no teu ente querido. É o momento de você pensar naquela pessoa que você ama, que ainda não aceitou a Jesus, que está afastado do Senhor Jesus, e mostrar a esta pessoa que ela está no caminho errado, que ela tem que voltar para os caminhos do Senhor. Ela não pode ignorar isso. Eu posso viver, é fácil viver sem Cristo, é fácil viver sem Cristo. O difícil é morrer sem Cristo. O terrível é morrer sem Cristo. Ouço mensagem quarta-feira, ouço mensagem num domingo, ouço mensagem no outro domingo, ouço mensagem pelas emissoras de rádio e televisão, mas eu ignoro ali o pecado. Eu ignoro o pecado. E continuo vivendo na prática contínua do pecado. Continuo vivendo na prática contínua do pecado. Então nós não podemos ignorar, sabe, que a causa da morte, a morte é causada pelo pecado. Eu não posso ignorar isto. E hoje em dia parece que o pecado é algo assim que faz parte do nosso cotidiano. Parece que entrou por osmose, entrou na nossa vida e fica na nossa, é uma coisa natural na nossa vida. Eu posso pecar todos os dias, eu posso pecar quantas vezes eu quiser, eu posso pecar o tempo que eu quiser, porque nada vai acontecer comigo. Você não pode ignorar isso. Eu sei que, mais uma vez, você gostaria de, nesta noite, falar assim: eu estou com um problema seríssimo em casa. Problema seríssimo em casa. E eu vim à igreja porque eu queria que o pastor usasse uma palavra de promessa, uma palavra de incentivo, uma palavra motivacional, para que eu saísse daqui motivado para encarar o dia de amanhã. Mas isso é uma verdade na sua vida. Você precisa, mas nós também precisamos entender essas verdades que são ignoradas. E às vezes quando nós chegamos em alguma igreja e pedimos a Deus, nós achamos que o Senhor Deus é como o gênio da lâmpada. Eu vou ao culto e naquela noite ali vou pedir ao Senhor, o Senhor vai mover, vai ter um agir que Deus vai mudar completamente, vai me dar aquilo que eu quero. Pensamos que Deus é o gênio da lâmpada. Deus age dentro do tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós observamos esta situação que é ignorada, que a morte é a causa do pecado. Avançando, podemos observar que Cristo é a cura. Cristo é a cura para todos esses males. Falamos sobre todos esses momentos, estamos falando sobre morte espiritual. Eu preciso entender que Cristo é a cura desta enfermidade que muitos estão acometidos. Não, eu estou bem de saúde. Não, eu estou bem espiritualmente. Como que você está? Eu estou bem espiritualmente, mas não está bem espiritualmente. Cristo, Ele quer curar, tirar esta enfermidade de você. Porque todos pecaram. O profeta já dizia no Antigo Testamento: em pecado fui concebido pela minha mão, da minha mãe. Desde o ventre da sua mãe, você já era um pecador. Mas como uma criança foi concebida em pecado? É lógico que nós sabemos perfeitamente que enquanto não se alcança a idade da razão, a criança ela é separada e Deus tem um amor tão grande que elas são levadas para os céus. Mas quando chega a idade da razão, ela precisa entender que ela é pecadora. Adolescente, junior, você precisa entender que é pecador. E eu fico muito feliz quando eu vejo que uma criança entende o plano da salvação e fala: eu quero Jesus como meu Salvador. E o pior, que às vezes os pais
Criança quer erguer um dos braços, quer manifestar um desejo e os pais seguram. Não, você é uma criança, não, agora não, vai chegar o tempo. Quando chegar o tempo certo, você aceita Jesus. Quem somos nós para dizer ou declarar qual é o tempo certo para aceitar a Jesus? Quem somos nós para dizer isto? Então, a cura está em Cristo Jesus. Cristo quer curar cada um de nós. Em Romanos capítulo 10, versículo de número 9, nos fala algo a respeito desta cura de Jesus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Preste bem atenção, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você não precisa gritar, pastor, eu entendo que Jesus é o meu Salvador, mas no teu coração, no teu íntimo, você falar, verdadeiramente eu reconheço que Jesus, ele é o meu Salvador, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Ninguém pode ter certeza da salvação, pastor. Tem. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Venha na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou tratar deste assunto. Que você tenha a certeza da salvação. Você pode ter a certeza da salvação. Pode ter a certeza da salvação. Na quarta-feira. E aí até um estudo que vai demorar, em média, para você evangelizar alguém, 8 minutos. Você vai evangelizar alguém em 8 minutos. E dificilmente a pessoa não aceita Jesus. Quarta-feira estarei tratando deste assunto. Então não ignore, jamais. Pode voltar, Jesus é a cura. Então, busque este médico por excelência. Busque Jesus enquanto você pode achá-lo. Porque de repente a morte pode chegar. E uma vez a morte chegando, batendo a sua porta, entrando na sua vida, te alcançando. Você, mas o ladrão da cruz, naquele último momento, ele aceitou a Jesus. Muitas pessoas estão no hospital e de repente, ele no último momento aceita o Senhor Jesus. Eu sei disso perfeitamente. Mas quantos partem sem esse espaço de tempo de entender que Jesus pode curar a sua vida espiritual? Então são verdades que são ignoradas. São pelo menos aí 4 verdades que o homem ignora. Eu tenho que entender isto. Pastor, hoje é uma mensagem de domingo à noite, você vem falar sobre este assunto, mas nós temos que falar sobre este assunto. Nós precisamos falar sobre este assunto. Eu creio que chegou o momento em que Deus está exigindo de nós, pastores, palavras a respeito de salvação. Não apenas palavras a nível de juntar riquezas. Não palavras apenas de promessas, mas palavras de salvação. Palavras capazes de mudar a nossa vida, transformar a nossa família. Mas estas verdades têm sido ignoradas. E nós precisamos trazer de volta, resgatar este evangelho cristocêntrico. Cristo como centro de tudo. Nós precisamos resgatar isso. Não importa se outras pessoas estão pregando o que quiserem por aí. Mas nós precisamos falar a respeito de Jesus, que Jesus é o único que salva, cura e liberta. Liberta de todas as situações, que cura de todas as situações, e que liberta de tudo, e que sara e salva de tudo também, de todas as situações. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso para podermos repassar por aquelas pessoas que estão convivendo conosco, aquelas pessoas que nós amamos. Quantos dos nossos parentes já partiram sem Cristo? Quantos dos nossos já partiram sem Cristo? E aí, você que é evangélico, nós que somos evangélicos, sabemos perfeitamente para onde aquela pessoa foi. É difícil para um pastor chegar num funeral e falar assim, foi para o inferno. Pastor nenhum vai falar isso. Porque ele vai apanhar. Ele pode sair dali, né? Dificilmente o pastor vai falar isso. Morreu sem Cristo, vai para o inferno. Não vai falar. Mas nós sabemos que nós vivemos uma única vez. Após isso vem o juízo. Então são verdades que nós não podemos ignorar. E você não pode, não deve ignorar esta oportunidade que Deus está dando a você nesta noite. Não ignore. Porque Deus está dando uma outra oportunidade a você. Quantas oportunidades você espera que Deus dê a você?
Não, essa vez não. Semana que vem, eu vou esperar semana que vem vai chegar o congresso, que vai ser sábado e domingo. No congresso eu tomo uma decisão. Quem garante a você? Gostaria até de chamar o Ministério Gileade para me auxiliar aqui. Quem garante a você que no próximo sábado você estará vivo? Quem garante que no próximo sábado, eu espero estar, né? Mas quem garante que no próximo sábado eu estarei aqui? Quem garante que no próximo sábado eu estarei aqui? Eu não posso garantir, porque eu não sou o dono da minha vida. A minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. É Ele que cuida de mim. Ele que sabe o tempo exato da minha vida na face da terra. Então eu não posso desperdiçar a oportunidade. Não ignore nesta noite, mais uma vez, o chamado de Deus para a sua vida. Não ignore. A minha família está em pavoroso, pastor. Minha família está assim de perna para o ar, pastor. A minha família está totalmente destruída, pastor. O meu casamento está totalmente... Busque a Jesus enquanto você pode achar. E quem sabe você pode achar nesta noite. Até porque Ele não está escondido. Ele está bem à vontade para que você tome uma decisão. Fale com o Senhor. Enquanto o ministério estiver apresentando um louvor ao Senhor nesta noite, deixe Deus trabalhar no teu coração. Se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, se ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, experiência essa de receber a Jesus como teu único e suficiente Salvador, não ignore esta oportunidade. Se você está afastada ou afastado da casa do Senhor, não ignore esta oportunidade que Deus está dando a você. Vamos louvar ao Senhor, e gostaria que você estivesse juntamente com a igreja, juntamente com o ministério, louvando a Deus.